A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 13, que traz por título Protegendo-se com integridade na sociedade. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância e agora também do discipulado. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Aliás, quero saber o seguinte, como vai ser o encerramento da sua EBD? Vai ter festa, vai ter simulado, certificado, vai ter café da manhã, vai ter um churrasco, não vai ter nada. Como vai ser o encerramento da sua EBD? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e que Deus continue abençoando a sua escola bíblica dominical cada vez mais. Mas vamos dar início à nossa aula da lição de número 13 dos jovens do quarto trimestre de 2024, que traz por título Protegendo-se com integridade na sociedade. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando a dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E lá em nosso blog, presta atenção, o vídeo já está em nosso canal. Agora, a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, você vai ter acesso em nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O blog vai aparecer, você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada da lição de número 13, a lição comentada da lição 13 e a lição explicada da lição número 13. Isso mesmo, nós estamos postando 2 comentários diferentes referente a esta aula. Já fique à vontade para ter acesso aos nossos materiais. Mas se quiser também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento do mesmo. Aqui você pode perguntar, o que significa integridade? O que significa sociedade? Qual deve ser o comportamento de um cristão? Qual deve ser a atitude do cristão diante da sociedade? Será que nós podemos fazer tudo aquilo que a sociedade faz, pratica, permite? E por que devemos ser diferente? Faça essas perguntas e deixe a sua turma participar, falar, questionar. É importante, nesse início, você perguntar e não ficar respondendo, pois caberá aos alunos a resposta. Segue a dica, professor. Dando seguimento, vamos para o nosso texto principal. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Provérbios capítulo 28, versículo de número 12. Não tem para onde fugir. Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. Que as nossas atitudes, cada vez mais, sejam atitude de pessoas justas diante de Deus. Porque quando os justos estão diante do Senhor, diante da sociedade, nas lideranças, essa sociedade vai ser abençoada. Isso mesmo, quando tem um justo exercendo a função de liderança, o povo é abençoado em todas as áreas. Agora vamos para o nosso resumo da lição. A sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Você vai ver realmente se a pessoa tem sabedoria, se a pessoa tem integridade, é com seu comportamento diante da sociedade. É no seu dia a dia, é no lidar, é na convivência. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas que falam bonito de integridade, ensina bonito, canta bonito, mas as suas atitudes diante da sociedade não correspondem com as suas palavras. Ou seja, fala de integridade, mas o seu comportamento não são comportamentos de pessoas íntegras,
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pegue o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.atologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, nós postamos também toda terça-feira um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para estar nos seguindo em nossas redes sociais. Leitura diária de segunda-feira. Chamado para ser sábio. Na terça. O que contamina o ser humano? Na quarta. O amor pelas coisas do mundo? Na quinta. Chamados para transformar o mundo? Na sexta, o temor do Senhor. No sábado, um chamado para servir. Eita glória! Aqui tem mensagem forte. Agora vamos para o nosso texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 7 ao versículo 12. Sempre recomendo você fazer uma leitura compartilhada com os seus jovens. Eu tenho dito aqui, vamos colocar os nossos jovens para estar lendo a palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: não vivemos sozinhos, isolados, mas em sociedade. Por isso, somos convocados por Deus para agir sábia e integramente na sociedade em que vivemos. Este é o assunto desta última lição. Veja só, tudo aquilo que nós estudamos até agora é para que nós possamos chegar nesse ponto, na lição número 13, entendendo o nosso papel, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas características diante de uma sociedade. Sabemos que a sociedade jaz no maligno. Sabemos que existe um sistema aí cada vez mais impulsionando, incentivando o pecado. Mas nós devemos entender que somos pessoas sábias, porque aceitamos a Cristo Jesus. Logo, quem aceita Cristo Jesus precisa ter o comportamento, a atitude diferenciada da sociedade. Esta será a temática desta aula. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título Sabedoria, Prudência e Sociedade. No item 1, Sabedoria e Prudência na manutenção da ordem social. A seção de versículos 2 a 12 do capítulo 28, que forma o nosso texto base, embora cada um desses versículos possa ser considerado individualmente, tomados por um conjunto, como os intérpretes atestam, revela um componente ideal de sociedade. O contexto de Provérbios 28, 2 a 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. O versículo 2 revela que por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente, os príncipes são destronados, mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem, a segurança. Aqui a sabedoria e a prudência são virtudes que fazem a manutenção da ordem social. Essa percepção está de pleno acordo com o versículo 12, que mostra a alegria do povo quando os justos triunfam e a apatia das pessoas quando os injustos se levantam. Portanto, sabedoria e prudência são virtudes que desenvolvem a vida interior e, ao mesmo tempo, devem se manifestar na vida exterior e no convívio social. Veja só, quando nós falamos de sociedade, estamos falando de um conjunto de pessoas, em outras palavras, seres humanos. E para que esta sociedade, para que estes seres humanos possam viver, conviver, princípios precisam ser respeitados. Aqui foi destacado a justiça e a integridade. Não tem para onde fugir. Se diante de uma comunidade, diante de uma sociedade, a justiça e a integridade não fazer parte desse conjunto, dessa formação, desse povo, desses seres humanos, a sociedade não vai ficar de pé. Não haverá convivência, desenvolvimento e crescimento. Agora, imagine só, se nós, enquanto cristãos,
não estivermos tendo esse princípio de justiça e integridade, quem é que vai ter? Quem é que vai exercer o papel de sal, de preservar? Quem é que vai fazer esse papel? Se a igreja, se nós, que somos cristãos, não estamos pautados na justiça e na integridade. Você está vendo a nossa responsabilidade? Já vai aprendendo para fazer a discussão com seus alunos. A sociedade só vai ficar de pé se houver justiça e integridade como base, como princípio, porque assim a convivência fica mais fácil e cada um sabe que tem seus direitos, mas também os seus deveres. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: quando a injustiça prospera. Os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com os outros pobres. O contexto mostra que a ausência da sociedade e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. É terrível para a sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime outros pobres. O perverso se envaidece com as suas riquezas. A ganância e os abusos dos juros são incansáveis. E os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave: uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. Veja só, quando a sociedade, ou seja, quando os membros que fazem parte da sociedade começam a deixar de lado os seus deveres e só querem ver cumpridos os seus direitos, acaba prejudicando. Por exemplo, dentro de uma sociedade, normalmente sempre haverá pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com conhecimento e sem conhecimento. E isso faz parte da vida em sociedade. Mas cada um deve aprender a conviver com as suas limitações, com as suas vantagens, as suas desvantagens, os seus conhecimentos e fora disso. Mas, no entanto, o desrespeito, a injustiça não pode pairar porque a pessoa tem mais dinheiro do que a outra, tem mais conhecimento do que outro. A injustiça não pode operar dentro de uma sociedade, porque esta sociedade, onde há injustiça, onde não há retidão, existe uma grande probabilidade de falir, de se autodestruir, porque estão deixando princípios básicos de comunhão, de civilização, princípios básicos de convivência. E sociedade fala de convivência, lidar um com o outro. Deu para você entender? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: quando não há compromisso com a lei de Deus. Em Provérbios, está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus e, por isso, tem um temor do Senhor, a base moral e espiritual para toda a sua atitude na vida. Assim, os versículos 4, 5 e 7 e 9 revelam que a recusa de se perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, como a sabedoria e a integridade. As pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei de Deus. Nem entende o que é justiça, nem busca o Senhor de todo o coração. Pessoas gananciosas e soberbas já não guardam a lei de Deus há muito tempo. E os que têm uma falsa aparência de piedade e praticam todas essas injustiças, simplesmente têm suas orações como abomináveis diante de Deus. O versículo 10 confirma que os íntegros herdarão o bem, mas os que procuram desviar os retos de sua integridade sofrerão as consequências. Dessa forma, o contexto de Provérbios 28 deixa muito claro que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para a sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Veja só, toda a explicação da sociedade, do comportamento da sociedade, veja só, toda a atitude da sociedade deve ser verificada de acordo com os princípios bíblicos. Ou seja,
Quando uma pessoa deixa de observar a palavra de Deus, tenha certeza que a injustiça, imoralidade, isso mesmo, vai estar reinando, pairando naquela sociedade. Quando as pessoas da sociedade deixam de observar os princípios bíblicos da lei do Senhor, da palavra de Deus, esta sociedade está destinada ao fracasso, à destruição, porque princípios foram deixados de lado, principalmente os princípios da integridade, da justiça, da moral. E cada vez mais esta sociedade que se afastou do princípio bíblico vai querer se distanciar, pecar. Não vai pensar nas pessoas mais humildes, nas pessoas mais pobres, nas pessoas necessitadas. E cada um vai querer ser o maior, ser o melhor, ter mais. Ou seja, o que vai estar reinando nessa sociedade que se afastou do princípio bíblico não é o ser, e sim o ter. Por isso vou te perguntar, na sua sociedade, aonde você convive, o que está sendo mais valorizado, o ser ou ter? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas se você quiser também, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: o justo diante dos valores opostos da sociedade. No item 1, diante das injustiças. As questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. Por causa delas, surgem ideologias diversas que buscam dar resposta imperiosas para as injustiças. Diante desse quadro, como jovem cristão, deve se posicionar. À luz da lição de Provérbios, a maneira de um jovem cristão atuar na sociedade tem a ver com apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida a veracidade da mensagem que ele carrega consigo. Um jovem que pensa biblicamente nunca reduzirá o problema social a uma mera questão. Ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é fonte de todo o mal social que impera no mundo. Logo, a solução não se reduz ao programa social de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem a questão que é do coração. Dessa forma, sua responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior do pobre e, consequentemente, sua posição na sociedade. Além disso, suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja no primeiro século. Também está na ordem do dia para o autêntico cristão. Gálatas capítulo 2, versículo de número 10.
Para você entender, atualmente, diversas situações, adversidades existem diante da sociedade. Cada vez mais a sociedade está se distanciando de Deus. Mas aí vem um questionamento. E qual deve ser a posição de um jovem diante desta sociedade? Porque, pastor, nós não podemos negar que existem muitos preconceitos, desigualdades sociais. Não tem como negar. Agora, se você for perguntar a esta sociedade por que acontece desigualdade social, por que acontece preconceitos, racismo, por que isso acontece? As pessoas vão dizer, é porque o homem não está dividindo o que tem, o homem precisa se dividir o dinheiro, suas fazendas, seus recursos. Então vão começar a colocar a culpa um no outro. Cada grupo começa a culpar é por causa de tal grupo, é por causa de tal grupo, tal sociedade, e assim por diante. Mas, no entanto, o jovem cristão sabe muito bem que todos esses males têm uma origem, têm um pé no pecado. Isso mesmo, desigualdade social, injustiça, preconceito, tudo isso daí, o seu pé, a sua raiz, a sua origem está no pecado. Quanto mais a sociedade peca, mais se distancia do Senhor. E mais nós veremos desigualdade social, injustiça acontecendo, preconceito acontecendo. Por quê, pastor? Por causa do distanciamento da palavra de Deus. Aí vem a importância do jovem cristão, que deve se posicionar, respeitar com muita autoridade. Nós sabemos muito bem que não existe governo algum, programa de governo nenhum, que vai conseguir destruir, matar a fome. Não tem como. Por quê, pastor? Isso está na raiz da sociedade. Isso está na origem do pecado. Agora, nós podemos ajudar, nós podemos fazer a nossa parte. E cabe a nós pregarmos o evangelho para que estas pessoas possam conhecer a Cristo. Você, por exemplo, o que você fazia antes de aceitar a Cristo? Como você era conhecido? Qual era o seu comportamento? Qual era o seu poder aquisitivo antes de aceitar a Cristo Jesus? E quem é você agora? Sabe por quê? O evangelho transforma, o evangelho liberta, o evangelho melhora a sociedade, transforma a sociedade, porque esta começa a buscar mais a Deus, servir a Deus, e os princípios bíblicos devem ser preservados da justiça e da integridade. Deu para você entender? Faça a discussão com seus jovens que vai ser bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: diante da corrupção moral. O problema da nossa sociedade não se resume às questões sociais. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e a noção de gênero. Nesse sentido, um jovem cristão que pensa biblicamente deve se apresentar aos outros jovens como aquele que não se envergonha do compromisso ético do evangelho em toda a esfera de sua vida. Assim, perseverar no estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo nada tem a ver com desrespeitar pessoas, mas manter um compromisso inegociável com Deus, sem amar o mundo, apesar de vivermos nele. Veja só, a corrupção moral. Eu disse aqui que todos esses males, injustiça, preconceito, racismo, têm a sua origem no pecado. O que é pecado? É errar o alvo, se afastar de Deus, se afastar dos princípios bíblicos. E aqui, por exemplo, foi destacado a questão da imoralidade, que Deus não concorda, não aceita e não vai valorizar nada disso. Deus não está aí para aceitar a imoralidade de ninguém, mas a sociedade cada vez mais está dizendo: cada um faz o que quer, cada um manda o que quer, vai para onde quer, cada um é senhor do seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Aí eu te pergunto, você concorda com isso? A sociedade diz que sim, meu corpo, minhas regras, mas a Bíblia não.
Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos criados, projetados por Deus para adorar o seu nome e ser cuidado, protegido por ele. Mas, no entanto, o pecado afasta o homem de Deus. Não tem como Deus abençoar aquele que vive na prática do pecado. E nós, enquanto cristãos e os jovens, precisam ter esse posicionamento diferente. A sociedade tem que olhar para você, olhar para os jovens e ver pessoas diferentes, transformadas. Muitos chegam até a dizer, mas eu não consigo viver assim, eu não consigo rejeitar o pecado, eu não consigo porque eu sou jovem, eu estou novo, eu estou com saúde. Quem foi que lhe disse? O Espírito Santo de Deus nos dá graça. O Espírito Santo de Deus nos dá força. E nós conseguimos e devemos cada vez mais resistir todo o pecado, toda a imoralidade, porque Deus nos chamou para sermos diferentes de uma sociedade que está pecando, mas a igreja está de pé. Você precisa aprender a dizer não ao pecado. Cada vez mais se faz necessário nós, enquanto adoradores de Cristo, nós, enquanto nova criatura, nosso posicionamento deve ser seguir a Cristo Jesus. Precisamos ter a mesma atitude que Daniel e os seus amigos tiveram lá na Babilônia. Colocaram no seu coração não se contaminar e que possamos vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades. Não vamos nos contaminar. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Nós não vamos nos contaminar em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Tocando o Mundo das Pessoas. Um jovem cristão sábio e prudente, com a consciência bíblica, não terá a pretensão de transformar o mundo, pois sabe que esse tipo de utopia é ilusão. Transformar completamente o mundo é uma tarefa tão acima de nossas possibilidades que só será possível com o retorno glorioso de nosso Salvador para implantar pessoalmente o seu reino visível neste mundo. Contudo, isso não significa que não podemos ser instrumentos de Deus para transformar as almas das pessoas. Isso é perfeitamente possível. Deus conta conosco para isso. Quando servimos alguém em sua necessidade, somos instrumentos transformadores do mundo de uma pessoa. Quando damos suporte ao próximo que está passando por uma tentação ou qualquer outra luta pessoal, é uma alma que estamos tocando, é uma transformação que está acontecendo, pois Deus está nos usando como instrumento. Quando o nosso discurso é respeitoso, quando nossa resposta sobre a nossa fé é carregada de um espírito manso, podemos tocar o coração das pessoas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, suas vidas podem ser radicalmente transformadas. Não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas. Veja só, professores, devemos entender que nós, na Igreja de Cristo aqui, somos salvadores. Vamos conseguir mudar o mundo, transformar o mundo em sua totalidade. Sabemos que isto vai estar acontecendo no milênio de Cristo. Isso mesmo, no final da grande tribulação, quando aqueles que rejeitaram o sinal da besta vão entrar no milênio de Cristo. E quem vai estar governando é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai estar reinando no milênio. Mas isso é coisa e tema para outra aula, tá bom? Mas nós não temos poder, autoridade de transformar o mundo. Mas, no entanto, podemos ajudar, transformar as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado. Como assim, pastor? Através do seu comportamento, através da sua atitude, através do seu posicionamento, do seu ensino, da sua vivência, da sua ajuda, do seu companheirismo, da sua atitude. Então, nós, diante da sociedade, podemos transformar ou ajudar a transformar as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo. Você pode influenciar muitas pessoas a buscar o Senhor, a servir a Deus, a aceitar a Cristo Jesus. E a nossa missão é esta. Se cada um de nós cumprirmos com a nossa missão, como assim? Se cada um de nós pregarmos o Evangelho, vivemos o Evangelho,
a sociedade, o nosso próximo, serão impactados pelo poder de Deus, pois está escrito que a palavra de Deus liberta. É libertação, liberta as pessoas do pecado, da opressão maligna. Agora tem que haver pessoas pregando, anunciando, primeiro com a sua vida, com o seu posicionamento. Logo, precisamos ser pessoas sábias no tratar, no se relacionar, na convivência, um bom patrão, um bom funcionário, um bom professor, um bom aluno. O nosso comportamento diante da sociedade vai estar influenciando positivamente e negativamente. Vou te perguntar, como está a sua influência? Já teve pessoas que aceitaram a Cristo porque viu você aceitando, porque viu você adorando, viu você servindo a Deus, viu o seu comportamento e disse: eu quero ser cristão igualmente você. Eu quero adorar a Cristo igualmente você adora. Eu quero ser da mesma igreja que você congrega. Você já ouviu alguma pessoa falar isto? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. No item 1, vale a pena ser íntegro? O texto de Provérbios, nesta lição, nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural que, quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. E geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor, como princípio do fim de tudo. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O ser humano que não teme a Deus, não temerá também os outros. Essa é a grande diferença entre cultivarmos valores que começam e terminam em Deus e observarmos valores meramente criados por uma ética humana, frutos de uma perspectiva antropocêntrica. Ou seja, se a pessoa não consegue temer a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus, respeitar a Deus, vai respeitar a quem? Vai querer se submeter a quem? Vai querer servir a quem? Cada vez mais esta sociedade vai se afastando do projeto de Deus, vai se afastando dos princípios bíblicos, criando assim novos princípios de acordo com a sua necessidade, com o seu gosto, na verdade para se favorecer. E assim a sociedade vai tendo atitudes ímpias. E essa atitude ímpia acaba prejudicando cada componente, cada membro desta sociedade. E nós, enquanto cristãos, precisamos até tomar cuidado, porque falar a verdade pode virar acusação. Ser íntegro pode ser cafona, antiquado. Eita, isso mesmo. Quando a sociedade tem esse comportamento ímpio, afastado do princípio bíblico, fazer o certo agora é errado. Falar a verdade agora é errado. Se guardar, se preservar para o casamento, vai ser algo errado. Por que isso, pastor? Porque o princípio da sociedade não é igual ao princípio bíblico. Agora fica a questão de cada um. Nós, enquanto cristãos, vamos seguir os princípios bíblicos ou da sociedade? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e faça essa argumentação com os seus alunos acerca da visão dos princípios da sociedade e os princípios bíblicos, que vai ser bênção pura sem mistura. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: sabedoria, amando os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem o amor pelos mandamentos de Deus. Na Bíblia, sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Isso significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus, é preciso amá-los e cumpri-los. Nesse caso, não é difícil amá-los, pois eles foram encarnados numa pessoa, o Senhor Jesus. Guardar os mandamentos é amar a Jesus.
E quando amamos o Senhor, desejamos ser seu discípulo, imitá-lo em sabedoria, integridade, verdade, justiça e paz. Nosso Senhor é o exemplo supremo da verdadeira sabedoria. Podemos ser mansos, porque ele foi manso. Podemos ser humildes, porque ele foi humilde. A vida de Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. Veja só os mandamentos de Deus. Vou perguntar a você: é difícil você guardar, praticar os mandamentos da Bíblia Sagrada, de Cristo, de Deus? É difícil você praticar? Qual a sua maior dificuldade? Qual mandamento bíblico que você tem mais dificuldade para assim praticar e exercer? Vai deixando nos comentários, se possível, mas faça essa discussão também com seus alunos. Mas nós devemos entender que os princípios bíblicos é para que nós possamos ter uma vida abençoada, direcionada pelo Senhor. Aqueles que guardam os princípios bíblicos, a disciplina de Cristo Jesus, as ordens de Deus, vai ter uma vida abençoada e ainda vai garantir para si a sua salvação. Logo, todo desafio, toda renúncia vai valer a pena. Para você ver, mandamento bíblico, na verdade, é o seguinte: você não pode fazer, você não pode ver, você não pode tocar. Mas por quê, pastor? Porque tudo isso vai prejudicar a sua própria vida. Quantas pessoas maravilhosas, pessoas íntegras, pensam por essa mistura, mas quando bebem, meu Deus, só o sangue de Jesus. Porque a bebida é pecado e leva esta pessoa que é boa sem beber, comportamento íntegro. Agora, quando bebe, se transforma. É por isso que nós não podemos beber. Pastor, nem um pouquinho. Pastor, só em casa. Não, em nome de Jesus. E se você tem esse hábito, eita, glória a Deus, viu? Que seja repreendido, que seja liberto em nome de Jesus. Então, os jovens cristãos precisam entender que a imoralidade, que o pecado nos afasta de Deus. E nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos do Senhor em tudo. E para isso podemos observar a vida de Jesus, o comportamento de Jesus e lutarmos para que nós possamos imitá-lo. Isso mesmo. A nossa missão aqui nesta terra é tentar imitar a Cristo Jesus, suas palavras, seu comportamento e as suas atitudes. Mas saiba que o maior interessado em que você possa imitar a Cristo é o próprio. Ele quer que nós venhamos servir a Ele, adorar a Ele, bendizer a nossa alma a Ele. Ele tem interesse em que você possa crescer na graça e do conhecimento. E é por isso que Ele vai te ajudar. Eita, Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você, te ajudando, te dando graça, dando força, para que você possa resistir todo o mal, toda a tentação. Porque eu vou dizer, seja você quem for, mas eu sou crente do manto, eu sou crente do monte, a tentação vai bater. E precisamos estar fortes para dizermos não a todo tipo de pecado. E assim, seremos um bom exemplo diante da sociedade, porque a sociedade está 24 horas de olho no nosso comportamento e em nossas atitudes. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: sabedoria e integridade para servir à sociedade. Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com um serviço baseado no amor. É a mesma perspectiva que o Senhor Jesus nos ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos ensinamentos de Jesus. No lugar de responder o inimigo na mesma moeda, socorrê-lo quando precisar, tratar com respeito os idosos, tratar com respeito as pessoas do sexo oposto, fazer o bem com compromisso ético de fazer coisa justa,
Servir a sociedade acaba sendo a referência ao amor do Senhor para conosco. Talvez possamos pensar que ela não mereça que a sirvamos, mas também não merecíamos que nosso Senhor nos servisse e desse a sua própria vida, mas ele o fez. Portanto, o seguidor de Jesus, o sábio e íntegro, entende que é dever servir ao outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para servir. Muitas pessoas podem estar em dúvida o seguinte: pastor, e o meu comportamento na sociedade é se isolar? É se afastar? A Bíblia diz que eu devo ser santo, então vou me afastar de todo mundo, não vou falar com mais ninguém, não quero ter amizade, não quero trabalhar, não quero escola, vou ficar só em casa preso adorando o Senhor. Está errado. Nós precisamos estar diante da sociedade, mas mantermos a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa integridade. E tudo aquilo que nós viemos fazer possa ser para engrandecimento do nome do Senhor. E Deus precisa de você na sociedade onde você está. No país, na região, no estado, na comunidade, na zona rural. Deus precisa de você. Mas é claro, o seu comportamento tem que ser um comportamento ético de acordo com o princípio bíblico. Não estou falando aqui ético de acordo com a sociedade, porque a ética da sociedade é uma, a ética cristã é outra. Por exemplo, na ética da sociedade está dizendo o seguinte: cada um fica na sua religião, cada um faz o que quer. Essa é na ética da sociedade. Cada um respeita, eu respeito a sua religião, você respeita a minha religião e todo mundo vai se dar bem. Essa é a ética da sociedade, mas a nossa ética é pregar o evangelho a toda criatura. É nosso papel, é nosso dever. Então, nosso posicionamento nunca deve ser semelhante ao posicionamento da sociedade, porque nós somos servos de Cristo Jesus. Mas atitudes, comportamentos devem servir de exaltação ao nome do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo. Em qualquer lugar, você deve servir, ser o melhor aluno, ser o melhor professor, melhor que eu falo no comportamento, na atitude, sabe? No jeito de agir, de se comportar. Devemos ter os melhores comportamentos enquanto funcionários, enquanto patrões, enquanto empresários, enquanto cristãos, em qualquer lugar. O nosso comportamento sempre tem que ser pautado de acordo com a palavra de Deus. Te pergunto, será que nós conseguimos? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o livro de Provérbios é um convite a sair da vida superficial para o estilo de vida mais profundo e repleto de significados espirituais. Ao longo deste trimestre, aprendemos o quanto a sabedoria da palavra de Deus é profundamente praticada. Nesta lição, vimos que a sabedoria divina não opera somente na vida interna, mas nos impulsiona a externalizar o que está dentro de nós como valores divinos que derivam da palavra de Deus. Assim, somos convidados a ser íntegros, amantes dos mandamentos de Cristo e pessoas dispostas a servir na sociedade em que vivemos. Ou seja, as pessoas sábias serão tementes a Deus, vão honrar a Deus, vão respeitar a Deus. E a pessoa que tem esse comportamento vai estar servindo a sociedade sem perder os seus princípios. Vai estar servindo a sociedade sem abrir mão dos seus princípios. Por que eu falo isso? Porque tem muitos jovens aí que estão abrindo mão dos seus princípios, dos seus ensinamentos, da sua fé, porque está na faculdade, fez um amigo novo, está gostando de alguém que não deveria gostar, e começa a abrir mão da sua fé. Mas que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo mal. Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. E te lembrando, viu? A nossa dinâmica já está disponível para o nosso canal. E se você quiser também entrar no nosso grupo referente ao curso Descomplicando a Gestão da EBD, isso mesmo, estaremos realizando o curso Descomplicando a Gestão da EBD para pastores, superintendentes, coordenadores, toda a equipe da EBD. Você que é aluno, mas quer aprender um pouco acerca de gestão,
entre em contato conosco. Deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato e na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente ao curso Descomplicando a Gestão da EBD. Eita glória! Deus te abençoe cada vez mais. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus possa estar retornando. Que aconteça o arrebatamento da igreja em nome de Jesus. A paz do Senhor. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.